Mas é isso, a gente relaciona por uma questão de comportamento de massa, que faz parte da cultura da gente, da nossa sociedade, não falando do Brasil, a sociedade ocidental como um todo, de relacionar satisfação, felicidade com o consumo. E a publicidade estimula isso, certo? Então, veja os slogans, o que diz? Venha ser você mesmo, encontre-se com você mesmo. Sua felicidade praticamente tudo é consumo, até se sua felicidade for viajar. Mas é verdade. Mas é por isso que eu não viajo, Aí porque eu vou viajar pra noite de São Paulo, vou dividir 3 vezes, vou viajar 3 dias, pagar 3 meses a viagem, é por isso que eu não viajo. Você fala o seguinte, viu? Ela só pode pagar piada. Tiago, só para Daniel, viu, Tiago? Você fala o seguinte, você pega e faz a viagem para Morro de São Paulo, a pé, filmando a viagem e transmitindo para a rede social e falando um bocado de coisa da viagem, tá? Alguém algum dia vai descobrir e vai pagar você para poder fazer viagens de graça. Vai te patrocinar para... Publicidade. Bom, é uma coisa meio fora de moda. Você já ouviu falar em Guia 4 Rodas? Já ouviu falar? Não. Guia 4 Rodas. Sim, já. É um livrão que tem informações turísticas. De viagem, mapa, tal, hotel, restaurante, lazer, qualquer coisa. Tente imaginar o seguinte, a Abril, né, pagava pessoas para ficar viajando e curtindo e fazendo as informações daquele treco. Então você era, as pessoas eram pagas para ficar ficando em hotel, viajando, pegando avião, pegando ônibus, pegando táxi, indo em restaurante, para dizer se são bons, se vale a pena, quanto custa. Mas tudo custeado. A ideia é você se tornar, nessa sociedade de massa relacionada com o consumo, um bem valorizado. Aí você vai deixar de ser um consumidor, quer dizer, não vai deixar de ser um consumidor, você vai ser uma ferramenta do consumo. Então, por ser útil ao consumo, você vai ser pago para consumir. Mas esse modelo que foi construído ao longo dos últimos 2 séculos, despontou agora na sociedade de consumo e de massa, com as mídias sociais, como tendo uma amplitude, né, uma possibilidade de ação muito maior. Então, bom, isso tudo para relacionar, né, comportamento de massa com o consumo principalmente, e com cultura, como ele falou. Bom, a contribuição do Durkheim e da Escola de Frankfurt, eu vou deixar para aprofundar depois, mas só vou dar a notícia bem rapidinho. O Durkheim tem a principal contribuição em relação a isso aqui, porque ele vai dizer que o comportamento individual é determinado pelo comportamento social, certo? Então, a pessoa que não se comporta de acordo com o comportamento de massa esperado, eu não estou falando nem de multidão, mas de massa, né? Tende a ser excluído. Marginal. É ser marginalizado. Então, foi o que a gente falou. Se a pessoa ela não consome mais ou consome pouco, ela é mal vista como um todo. Ela é mal vista como um todo. Não é uma coisa assim muito aparente, mas é uma coisa muito sutil. Certo? É aquela, por exemplo, aquela pessoa que não costuma usar roupas novas. Não é que seja suja, certo? Mas costuma sempre usar as mesmas roupas ao longo do tempo. As pessoas começam a notar que essa pessoa não tem roupas novas. É o que? É pobre? É uma escolha? É o que seja. E aí você não está contribuindo para a sociedade de consumo. Pois é. Então, a pessoa que usa aparelho celular ou não usa aparelho celular dos mais modernos, essa pessoa ela é um pária, ela não está contribuindo para a sociedade de consumo. Uma criança que vai para os seus amiguinhos, né, na escola, no condomínio, no que seja, e não conhece, por exemplo, certos jogos, certas brincadeiras, certos programas, está excluído. E criança é gente não. Exatamente. E aí, elas reproduzem aquilo que é jogado para elas, né? Então, eu me lembro que meu filho ficou super satisfeito quando
acompanhou o pessoal da turma posterior dele, né? Ele estava no G4, agora está no G5, mas ano passado estava no G4, e viu os meninos maiores, na cabeça dele, no G5, falando de Lucas Neto, e ele sabendo do que eles estavam... Ele nem participou da conversa, mas ele ficou satisfeito porque sabia do que eles estavam falando. Quer dizer, é uma coisa muito de integração, que é o que Durkheim fala, né? Da representação coletiva, da participação coletiva, da pertença do indivíduo na sociedade. Como hoje a gente brincando aqui, você fala do Paz Mendonça. Mas eu falo de... Ele o quê? É velho, a gente é antigo. É clássico, é clássico. Clássico, né? É vintage. E sobre a escola de Frankfurt, ela é a mais crítica em relação a essa sociedade de massa e de consumo, porque reduz tudo a produto, certo? Então, isso a gente vai rever, que é uma coisa recorrente nessa área de sociologia da comunicação, porque são os principais autores, que vão dizer, olha, não adianta muito você ser um grande artista, você ser um cara criativo e tal, se você não se tornar um produto viável. Tem que ser um produto viável, certo? Então, é aquela coisa do... você vai fazer literatura, cinema, música, né? Vai fazer artes plásticas, que seja, tem que fazer aquilo que seja apreciável pelo mercado. Você pode perder a aura artística, mas vai ter sucesso. Tem que ser vendado. É igual, a escola de Frankfurt é crítica justamente disso, né? Não importa muito a criatividade, né, a genialidade do artista, o que importa é você fazer um negócio que venda. Certo? Então, qual é o nome dele, que faz os Transformers? Michael Bay é um cara genérico. Certo? É um cara que ele faz sempre a mesma coisa, mas o estúdio fica satisfeito que ele faz a mesma coisa, porque a mesma coisa que ele faz, as pessoas assistem. Compram brinquedos, as pessoas compram brinquedos. E a empresa que banca, ele ganha dinheiro. Sim, exato, é isso que eu estou dizendo. Tá tendo lucro, tá bom. Exato. O capitalismo tá bom. Se ele pega aí, ele decidiu um dia, não, eu vou ser um artista de verdade, agora eu vou fazer um filme realmente sério e tal, com história. Se não fizer sucesso, certo? O pessoal não vai bancar. Viu, ó, pessoal? Vejam só. Então, nesse caso, quando você tem essas pessoas que têm poder de fazer basicamente o que quiserem, fazem isso, não porque assim querem realmente fazer aquilo, porque ao fazer tem um retorno. E isso acaba reduzindo, que é a crítica daqui da galera, toda a expressão cultural a produto. Então é assim que as profissões começam a ser prostituídas. Sim, é verdade. É verdade.